Então, Boa, muito bem, gravando. vamos dar o ok e iniciar a nossa reunião no dia 10, né? 10 de junho, né? Estamos recebendo com muita alegria a doutora Marina Ribeiro, que é psicanalista, professora livre docente da IPSUP. É isso, Marina? É assim que se pronuncia? USP, IP-USP, USP, IPUSP, ok. Instituto de Psicologia da USP. A USP, a coordenadora do LIPSIC, autora de vários livros, os mais recentes, Conversa Sonhante, a função psicanalítica da personalidade, eu acho que do analista, não é isso, Marina, que é o tema que nós vamos ver hoje. Coautora em Chuva na Alma, a função vitalizadora do analista, veja, temas muito clínicos, não é? E por que Klein? Organizadora de Por que Ogden e Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, coordenadora da série Blucher, Academia de Psicanálise e, em inglês, Reading Beyond Transformation, por favor, me perdoem a pronúncia, and Why Ogden, The Importance of Thomas Ogden Work for Contemporary Psychoanalysis. Seja muito bem-vinda, uma alegria estarmos aqui. Eu agradeço a minha comissão científica, agradeço a diretoria em nome da Dinora pela ajuda e a todos os presentes e desejo Exatamente. uma excelente fala E hoje hoje. ainda é terça-feira. Pois é sua. Eu vou pedir que todo mundo, enquanto a Marina esteja falando, por gentileza, silenciem os áudios para a gente não ter interferências e podermos usufruir da contribuição, né, enorme, que tenho certeza que de muito valor que ela vai trazer. Obrigada, Sandra, pelo convite, né, para estar aqui hoje, minhas colegas aí do grupo de estudo. E você está me colocando muita responsabilidade, hein, Sandra? Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje, né, uma aula que eu organizei, eu vou compartilhar aqui os slides, né, que acho que aí fica mais fácil de vocês acompanharem. Acho que vocês estão vendo aqui. Deixa eu colocar aqui na tela maior. Peraí. Na realidade, eu fiz uma apresentação, né, um pouco mais panorâmica. Peraí, acho que apareceu, né? Em função, né, de que talvez algumas pessoas conheçam mais o Bion, outras nem tanto. Então, fiz uma apresentação assim, mais light. Eu pensei em algumas ideias desse livro que saiu agora, Conversa Sonhante. Ele tem três partes, né? Ele tem um prefácio do Roosevelt Cazorla, o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje desse terceiro ato, que são 5 capítulos, né? Que eu vou falar não só da função psicanalítica, né, do analista, como a função psicanalítica da personalidade, né, e as suas apresentações. Então, vamos dizer, uma pincelada, né, mais panorâmica nesses 5 capítulos. E aí, se vocês tiverem assim comentários para fazer durante a apresentação, peço se quem quiser colocar no chat ou quem quiser anotar, e aí a gente conversa no final, né? Espero ficar aí mais ou menos dentro do espaço para a gente também ter tempo de conversar. Então, eu começo, né, claro, com o livro do Arnaldo Schuster, né, que faz parte da série, é o primeiro livro da série, Academia de Psicanálise, e eu trago essa, vamos dizer, epígrafe da aula, né, tem 2 epígrafes aqui a aula, para a gente se inspirar. A psicanálise ajuda com sua técnica a criar uma forma ética que atenda ao sofrimento mental.
E essa técnica é eticamente protegida para trazer a função psicanalítica da personalidade para fora, com o objetivo de desenvolvê-la, né? Então, aqui vocês já vão ficando intrigados, né? É uma função, né, que precisa vir para fora. E também como epígrafe, tanto do livro quanto da aula de hoje, né, tem aqui uma citação do Bion. Todos nós acabamos nos acostumando com uma coisa extraordinária. Essa conversa esquisita, denominada psicanálise, funciona. É inacreditável, mas ela funciona, né? Por isso que o livro chama Conversa Sonhante. Aqui é um livro do Meltzer, né, A Apreensão do Belo, que ele escreve assim: a intenção do livro é celebrar a beleza do método descoberto e desenvolvido por Freud. Um método que capacita duas pessoas a terem a conversa mais interessante do mundo, hora após hora, durante anos a fio. E aí eu sempre me lembro de uma frase do Bion que ele fala assim: é o que leva à análise, a mais análise, né? Um jeito provocador. O livro mais antigo do Arnaldo, que chama Objeto Psicanalítico, de 2011, foi quando eu li, né, pela primeira vez, uma coisa que eu gostei muito, né? Que a análise está dentro das pessoas, como uma habilidade humana em potencial. Essa percepção revelou que o papel do analista é muito mais modesto do que se pensava. Então, vocês já estão percebendo que a gente está colocando a coisa num outro lugar, né? Do mesmo modo que não se pode ensinar arte, não se pode fornecer psicanálise e tampouco ensiná-la. Mas assim como a arte pode ser apreendida por quem nela mergulha com sinceridade, a análise pode nascer dentro das pessoas e se desenvolver. Olha que expressão interessante, né? A análise pode nascer dentro das pessoas, né? E se desenvolver e se expandir. Trata-se muito mais de um processo para desenvolver uma habilidade humana, né? Veja que eu grifei aqui. Produzir uma ética de pensamento voltado para o desconhecido. Despertar recursos insuspeitados, que podem ser trazidos à tona por certos parâmetros, que é justamente o setting analítico, criados para tal intenção, né? Então, o setting analítico é um campo de observação, né? Esse é o método, né, emoldurado pelo método psicanalítico, que, né, a gente vai encontrar tanto no texto do Ogden quanto no texto do Schuster, né, que é uma atividade inédita na história da humanidade, né? Então, esses dois autores, até em datas muito próximas, na realidade, até o Ogden um pouco antes do Schuster, né, vão falar, né, que a grande invenção do Freud é ter inventado esse método, né, que é um método de observação, né, de como se dá uma relação, né, quanto aos aspectos inconscientes. E aqui, né, eu vou colocar uma provocação aqui do Bion, né, que é justamente, acho que muitas pessoas aqui presentes conhecem, né, que ele fala que a gente deveria sentir, né, um certo medo, né, mas talvez não um medo, mas uma apreensão, né, devido às turbulências emocionais vividas num setting analítico, porque a gente está diante do desconhecido, né? Aí ele fala, bom, se o analista está ocupado com aquilo que ele já conhece, né, o que ele está fazendo ali, né? O Bion tem uma série de falas provocadoras nesse sentido, né? E, né, ele vai falar que, vamos dizer, o encontro entre duas personalidades
é sempre um encontro que gera turbulências emocionais. No prefácio desse livro, né, o Conversa Sonhante, o Cazorla escreve assim: a humanização ocorre graças à capacidade de registrar experiências e transformá-las em pensamentos que envolvem e são envolvidos por emoções. O ser humano pode imaginar em sua mente o que aprendeu e conectá-lo a tudo o mais que o constitui. E isso permite que se vá muito além daquilo já conhecido, consciente e inconscientemente. A imaginação busca palavras para expressar-se. Então, vamos dizer, um parágrafo muito condensado, né? Sou muito grata que é o Cazorla, que ele escreveu um prefácio muito bonito para o livro, porque ele vai falando de conceitos que a gente pode falar de uma forma muito abstrata, né, e mais teórica, e ele vai falando de uma forma mais simples, né? Se assemelha um pouco aos textos do Ogden, né, que vai falando de questões muito complexas de uma forma mais simples. O simples, vamos dizer, que é uma elaboração de coisas muito complexas, né? E a aula tem essa inspiração aqui, né, de falar de coisas complexas de uma maneira aparentemente simples. Então, primeiro aqui, contato, né? Eu pensei desse próprio parágrafo do Cazorla, justamente aí uma compreensão do que seria essa função psicanalítica da personalidade. Seria uma capacidade de registrar experiências e transformá-las em pensamentos, né? Pensamento sonho, a imaginação, né? O Schuster usa imaginação criadora, que envolvem e são envolvidos por emoções. Uma forma bem simples, né? E importante de estar definindo. Outra definição que eu gosto bastante, que é bem ampla, que é do Luiz Cláudio Figueiredo, que está na Mente do Analista, no livro A Mente do Analista, uma universal capacidade humana de hospedagem, afetação, ligação, representação, simbolização, transformação e compartilhamento das experiências emocionais, né? Então, vocês vejam que é algo que tem uma amplitude. E aonde que está isso no Bion? O Bion tá, eu grifei aqui, né? O Bion vai se referir dessa forma, como função psicanalítica da personalidade, no aprender da experiência. Então, ele escreve: o termo função, usado na acepção de uma função da personalidade, não tem o significado que possui para o matemático ou para o lógico, embora tenha características que compartilham do significado que tem para ambos. Propõe o termo para ser usado na prática psicanalítica. Sua denominação completa, caso haja dúvida, é função psicanalítica da personalidade, mas pode ser chamada simplesmente de função. E, né, eu vou usar aqui, né, na apresentação, estou usando, né, esse termo substância humana, que está no texto do Elias da Rocha Barros, que está nesse livro Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, né? Ele usa essa expressão substância humana, que eu gostei muito. E eu vou compreender que essa substância humana justamente é o psíquico, nas suas múltiplas dimensões inconscientes e conscientes. E a minha proposição que eu vou fazer, né, ao longo desses 5 capítulos é justamente que o que realiza o humano em nós é essa função,
psicanalítica da personalidade, que é uma função transformadora e humanizadora da experiência emocional bruta em elementos psíquicos. Se vocês querem colocar mais conceitos aqui, né, quem conhece um pouco mais a teoria do Bion já pensou, né, que faz parte dessa função psicanalítica da personalidade, a função alfa, a Reverie, né? Experiência emocional bruta são os elementos beta, né? Que são transformados depois pela função transformadora alfa em elementos psíquicos, tá? Então, eu estou usando termos, né? Mais, como a gente pode dizer, né? Mas não tão abstratos, né? Para falar de conceitos abstratos. E a gente pode se perguntar: do que se trata essa substância humana, esse algo humano? Né? Depois, eu acho que tem um outro slide que o Natavistock, depois eu passo mais rápido por esse, só para explicar para vocês esse algo. Tá, inclusive no YouTube, uma aula que o Bion deu na Tavistock, que está nos seminários clínicos que estão publicados, alguém da plateia, no início da fala dele, pergunta: Ah, por favor, doutor Bion, né? Qual que é a diferença entre personalidade, mente, psíquico, né? Qual que é a diferença que o senhor faz, né? E aí ele responde assim: Olha, eu não faço diferença nenhuma. Eu uso, né, essas palavras de forma intercambiável, e o que eu estou tentando falar é desse algo. O que que é essa coisa? O que que é esse algo, né? Que aqui eu estou chamando, o que que é esse tal de substância humana, né? E eu penso que justamente é a mente e essa nossa capacidade de experienciar de forma transformadora aquilo que é vivido. E Bion usava, né, de forma intercambiável esses termos. Aqui que eu dou da clínica Tavistock, ele falava, e ele falou por um bom tempo da coisa, né? Então a gente pode pensar que o humano é essa coisa, né? Esse algo que nos desviam e Ogden, compreendido como aquele que é capaz de metaforizar a vida, de caçar um jeito de viver, nunca se sentindo preparado para a empreitada, em busca de, em direção a, água que corre pelas pedras e caça jeito de ser gente. Substância humana em ebulição e em constante transformação. Essa expressão substância humana em ebulição também está nesse mesmo texto do Elias da Rocha Barros. Então, para que a análise se configure como um acontecimento humano, é preciso que tanto nós quanto nossos analisandos façamos uso da palavra simples e viva, aquela que emerge a partir de nossa própria voz, não sendo determinada por dogmas, prescrições analíticas, filiação a técnicas ou escola. O Bion estava sempre muito preocupado com a linguagem do analista, né, e com vamos dizer, a autenticidade do analista, né? As teorias, elas são extremamente importantes, né, mas para serem, vamos dizer, incorporadas, absorvidas, né, não para serem aplicadas na sessão, né? O analista também, o Bion falava que uma análise é, é se tornar quem se realmente é, né? Inspirado no Nietzsche, ele falava isso. E o analista também, né? O analista precisa se tornar o analista que ele é, né? Com as características dele e com a função psicanalítica da personalidade dele, que oscila, né, durante os atendimentos, durante os dias, ou mesmo no mesmo dia, né, essa nossa função, que é com que a gente trabalha, né, oscila, né?
E aqui a questão um pouco da linguagem, né, que depois eu acho que vai dar tempo de eu falar mais para o final sobre a linguagem, a questão, né, da imprecisão, né, aí lembro quando respostas pré-fabricadas que o Bion falava que quando ele estava cansado, ele dava uma interpretação freudiana, kleiniana, né, mas quando ele estava bem, né, ele respondia da forma mais autêntica possível, né? Então, considerando que a gente está em constante movimento, né, e somos seres inexatos e imprecisos, né, a análise também percorre, né, essas águas turbulentas e em constante movimento e instáveis, né. E a importância da gente encontrar uma linguagem, né, que seja uma linguagem viva, né, que é a linguagem de alcance psicanalítico, para que a gente, vamos dizer, acesse, né, o paciente na sessão. Então, o encontro analista analisando acontece por meio dessa conversa analítica, que na realidade é uma conversa sonhante, né? Por isso que o livro chama uma conversa sonhante, aonde precisa predominar o pensamento onírico da vigília, né? Lembrando que para o Bio, o pensamento onírico da vigília e o pensamento da noite estão sempre numa oscilação contínua, né? E eles estão sempre numa transição entre cisuras, né? Essas duas, vamos dizer, dimensões da mente. Então, essa conversa, ela é sempre complexa, ela é extremamente íntima, né? Talvez uma conversa mais íntima possível entre dois seres humanos, favorecida pelo método psicanalítico. E é uma conversa muito estranha, né? A gente, inclusive, é muito difícil a gente descrever o que acontece numa sessão, né? Dificílimo. Só de forma literária a gente consegue descrever, né? Por isso que o Ogden é tão bem sucedido nos textos dele, porque ele é um escritor de literatura também, né? E aqui ele retoma, né, o que eu coloquei lá no início, né, que a grande invenção do Freud foi ter colocado duas pessoas nessa situação inédita, né, que é a análise. E que nele, né, ser e palavra se mesclam em uma linguagem viva e vitalizante. Né? Muito importante a questão da linguagem, né? Para o Bion, né? Para a gente trabalha com a linguagem. Eu escrevo aqui, as palavras nos fazem ser. Eu vou usar nos capítulos essa expressão palavras aladas, né? Uso também narrativas imaginativas, a partir do texto do James Grotstein, que eu acredito que são diferentes formas de nomeações para palavras de alcance psicanalítico, né? Que é o livro do Arnaldo. Então, retomando um pouco a proposição que eu fiz, a função psicanalítica realiza o humano em nós. Mas o que significa isso? A expressão função psicanalítica da personalidade me intrigou muito. E antes de encontrar essa expressão no Bion, por isso que eu coloquei lá no início, eu encontrei essa expressão num livro lá do Arnaldo Schuster, né, O Objeto Psicanalítico, no qual que ele escreve que é uma habilidade humana, né, como já comentei. Eu lembro que nesse foi o primeiro congresso internacional que eu fui do Bion, que foi em Porto Alegre, em 2011, e eu fui apresentar um trabalho, né, e fiquei muito surpreendida de terem aceito o trabalho. Eu falei, oba, né, que bom, né, aceitaram o trabalho, vou lá apresentar. E quando eu fui lá, né, me deparei, era o lançamento desse livro, né, O Objeto Psicanalítico.
Aí eu voltei de Porto Alegre para São Paulo, li o livro no avião. E o livro ficou todo grifado, todo, né? Foi assim que também eu tive um primeiro contato com o pensamento do Arnaldo, né? Foi nesse congresso em Porto Alegre, em 2011. E depois eu reencontrei essa mesma expressão, né? E também fiquei, né, gostei, né, do que eu li nos textos do O Ogden. mundo tá se acabando, né? O mundo tá se acabando, né? O mundo está se acabando. Gente, alguém está com o vídeo aberto, o áudio, por gentileza, eu peço que feche. Desculpa, Marina. Desculpa. Imagina, que é isso. É interessante que a fala foi o mundo está se acabando. É, muito A gente está interessante. falando justamente de como é que a gente constrói o mundo. Então, olha só. Interessante. Muito. Bom, tem um texto do Ogden que é excelente, né, para quem estuda o Bion. Claro que o Ogden tem uma leitura própria dele do Bion, assim como o Arnaldo tem uma leitura própria, assim como eu tenho, né? Cada um de nós tem uma leitura própria do Bion. Mas esse texto do Ogden chama Os Quatro Princípios do Funcionamento Mental. E quando ele descreve, né, fazendo um trocadilho com o texto do Freud, os dois princípios do funcionamento mental, quando ele descreve o quarto princípio, ele escreve assim: há na personalidade uma função especificamente psicanalítica. E sonhar é o processo principal através do qual essa função se manifesta. E também ele escreve: há uma estrutura interna, inata, para fazer trabalho psicológico com nossas experiências, que Bion chama de função psicanalítica da personalidade. E ele escreve em outro texto em 2004. Esse texto é sobre continente holding e continente contido, que está no livro Esta Arte da Psicanálise. É um texto muito bom, um texto excelente, como todos, né? Nunca li um texto ruim do Ogden, mas ele traz também nesse texto essa, né, ele destaca essa expressão. A introduzir esse termo, Bion está sugerindo que a personalidade humana está constitucionalmente equipada com um potencial para um conjunto de operações mentais que cumprem a função de realizar um trabalho psicológico consciente, inconsciente, sobre a experiência emocional, um processo que resulta em crescimento psíquico. E a manifestação essencial da função psicanalítica da personalidade é a experiência de sonhar, né? Ou seja, é isso, vamos dizer, que, né, que a gente, como pesquisador, a gente faz, né? De repente, um termo, né, que está ali com pouca luz, né, na obra do Bion, né, se destaca, né, por exemplo, se destacou no texto do Arnaldo, destacou aqui no texto do Ogden, e eu estou destacando aqui para vocês e também destaquei no meu texto. E o Ogden continua, para Bion, né, isso está no Bion, no Atenção e Interpretação, a psicanálise antes de Freud era um pensamento sem um pensador, um pensamento esperando um pensador para concebê-lo como um pensamento. O que chamamos de psicanálise é uma ideia que aconteceu de ser pensada por Freud, né? Mas que tinha estado presente na psique humana por milênios antes da descoberta de Freud, né? Então, na verdade, é um pouco pegando a expressão bem-sucedida do Winnicott, né? A mãe é criada e encontrada, né? A psicanálise é criada e encontrada, né, pelo Freud, mas é uma função da mente humana, né? É isso que o Bion ousadamente traz. Então, eu voltei, né, para o texto do Bion, li, reli, 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 né?
E eu acho que a gente poderia ousar dizer que toda a obra do Bion aborda essa questão. Como o sonho, compreendido como um pensamento inconsciente, nos torna humanos, nos torna seres psíquicos. Então, a substância humana é o psíquico, né, nas suas múltiplas dimensões. E lembrando, né, para o Bion, né, que eu não sei quem aqui conhece mais, conhece menos, né, o sonho é um pensamento, né, a nossa primeira forma de organização do pensamento é um pensamento inconsciente. E para o Bion faz uma inversão do caminho do Freud, né? Ele vai por uma outra via. Se o Freud falava que a gente tinha que tornar consciente o inconsciente, né? O Bion fala que a gente tem que inconscientizar, né, as nossas experiências conscientes. Então ele cria uma outra via. Então, a função psicanalítica da personalidade tem no método analítico um lugar privilegiado de realização, uma função que é humana e que nos torna humanos, um ser com uma mente em ebulição, demandando constantemente criação e expansão. Então, a partir do Bion, que a gente vai entender, por exemplo, que a gente está bem se a nossa mente está em constante expansão, né? E também, vamos dizer, a gente está constantemente em ebulição, né? A vida não dá folga, né? Ela está sempre nos demandando, né, novas elaborações, novas construções, né? Então, se a gente for pensar, né, dessa forma, a gente pode pensar também que o próprio processo analítico é um processo de humanização, né? O Bion fala de qualidades psíquicas, né? Que a grande questão da análise, né, é a aquisição de qualidades psíquicas. Mas aqui a gente vai colocando também em termos que eu acredito que são bem interessantes, né? Que é justamente de expandir, né, ou fazer nascer a função psicanalítica da personalidade do analisando, né? Considerando que na situação analítica, né, são duas mentes trabalhando em conjunto, né, sempre conectadas. E aqui, voltando no livro do Schuster, né, esse desse ano, A Linguagem de Alcance Psicanalítico, faz parte do humano o amor pela vida, que é a fonte de todas as inúmeras e surpreendentes formas de amor, a matriz amorosa. Essa questão da matriz amorosa está no Bion e está no Schuster. É parte da função psicanalítica da personalidade essa qualidade de uma hospitalidade ao outro, de uma amorosidade que em si comporta o ódio, né? Não é uma coisa que não comporte o ódio. A ambivalência dos vínculos desde os primórdios da vida. Isso é extremamente kleiniano, né? Melanie Klein falava, bom, amor e ódio desde o início, né? Estão ali, né, sempre presentes. E a questão da hospitalidade ao outro, que eu uso no livro uma expressão de uma hospitalidade radical, né, no sentido de uma capacidade, né, do analista de recepcionar, né, psiquicamente seu paciente. A função psicanalítica da personalidade dá forma às emoções que transbordam constantemente do vivido, do experienciado, né? A gente tem sempre um gap entre aquilo que a gente vive, né, e aquilo que a gente é capaz de construir formas e representações para o vivido, né? Ou seja, aquilo que a gente é capaz de sonhar a experiência vivida, né? A gente tem sempre uma defasagem, né, entre uma coisa e outra, né? Isso aí, todos nós. Deixa eu só pôr essa uma coisa aqui, né? Então, a substância humana está em constante ebulição, demandando um trabalho transformativo pela função psicanalítica da personalidade.
né? A mente está em contínuo funcionamento e a gente está continuamente transformando as experiências vividas e sempre com uma certa defasagem, né? E com uma certa parcialidade, né? Lembrando que a gente só consegue representar, né? Entrar no mundo das formas, parte daquilo que é vivido. Então, a aptidão para o sonho é a função psicanalítica da personalidade, função que realiza o humano em nós. Aqui até o tema da jornada de Bion, que teve em São Paulo, né, no fim de semana retrasado. Somos feitos da mesma matéria que os sonhos, somos aquilo que sonhamos, né? O sonho como um pensamento inconsciente, ou como imaginamos criativamente, né? Uma imaginação criadora, né? Isso a gente vai encontrar em vários textos do Arnaldo Schuster, e no meu texto aqui do livro, né, eu vou entender a Reverie como um pensamento imaginativo. Então, do barro que somos constituídos, né, nossas intensas paixões edípicas, né, todos nós somos feitos desse mesmo barro, né, essa é a grande invenção freudiana, transcendemos pela criação contínua de formas. Algo novo emerge do barro bruto, né, o tempo todo, continuamente. Criar implica em se desmanchar e emergir renascido. Em uma odisseia única, somos sempre caminhantes do desconhecido viajantes do incerto. O Bion vai falar o tempo todo, né? O que importa numa sessão é o desconhecido, né? O desconhecido, né, é o inconsciente, né? Aquilo que a gente ainda não conhece, aquilo que a gente ainda não sonhou, né? Aquilo que ainda não tem forma, né? Não se constituiu como uma forma. Então, eu penso que há um espectro entre o humano e o não humano, em movimento contínuo. Um espectro, eu não sei quem, né? Acho que algumas pessoas que já conhecem, né, essa expressão, esse modelo espectral, essa compreensão espectral de um conceito, significa que a gente tem dois polos, né? Por exemplo, um polo humano e um polo não humano, e que existe uma oscilação contínua entre esses polos, né? E que existe pontos ali, né, diferentes, vamos dizer, se a gente pensa numa linha, né, uma linha é uma sequência de pontos, né? E que no meio dessa linha há um ponto que a gente, né, que a gente chama de ponto de indecidibilidade, que a gente não sabe se é humano, né, ou não humano, né? E que a gente está o tempo todo transitando, né, nesse espectro. Então, a função psicanalítica da personalidade realiza o humano em nós, né? Essa é a minha proposição. Torna a substância humana em ebulição, que somos constituídos, por exemplo, um objeto de arte, de cultura, um texto, uma análise, um vínculo amoroso, né? As construções humanas, um texto, né? Um texto de psicanálise, uma aula, né? Como eu estou dando aqui para vocês. Então, trazendo novamente aqui o Cazorla, né? De uma forma também muito clara, simples e bonita, ele escreve no prefácio: a criatividade se manifesta pelo fantasiar e sonhar. O sonho, em sentido amplo, inclui tanto a imaginação, que nos toma durante o dia, como os sonhos que acompanham o nosso sono, né? Ou seja, o pensamento onírico da vigília e o pensamento onírico da noite. Quem não consegue sonhar acordado, criar imagens mentais para além dos fatos da vida, não se sente suficientemente humano, né? Ou seja, justamente o pensamento onírico da vigília. Essa desumanidade é acompanhada de sofrimento, sintomas e transtornos mentais. Quando as pessoas buscam análise, intuem que precisam recuperar ou criar sua humanidade.
sua capacidade de sentir-se vivos usufruindo da vida. Né? O Ogden também traz em vários textos, né, essa questão. Por isso que o outro livro chama justamente a função vitalizadora do analista. Também é um livro bem clínico, né, que é essa questão da análise, né, favorecendo se sentir vivo para a própria experiência. Então, aqui nessa outra parte, né, a gente vai ter um pouco de tempo para isso, eu vou falar um pouquinho da narrativa do analista e do escritor. As ideias que estão aqui, eu apresentei um primeiro momento num evento que teve na USP sobre Bion e Laplanche, que foi lá até que eu conheci mais presencialmente o Arnaldo, que foi em 2018. Eu começo com o Ogden, né? Vocês vão vendo que eu estou fazendo uma mescla aqui de Cazorla, Arnaldo, Ogden e Marina, mesclados aqui. Essa é uma entrevista do Ogden, não sei quem conhece a obra aqui do Ogden. O Ogden, além de né, um psicanalista aí que escreveu já muitos textos, né? Ele, de 10 anos para cá, acho que ele está no quarto livro de literatura, se não me engano, quarto ou quinto livro. Ele escreve também literatura, né? Ao mesmo tempo que ele escreve textos de psicanálise, ele escreve textos literários, agora mais, né, nos últimos 10 anos. Ele escreve em 21 que a reverie, né, que é o sonho acordado, parece-me um estado de mente absolutamente fundamental para o meu trabalho como analista e como escritor. Então, a experiência de pensar um pensamento não é o pensamento que se coloca na página. E, no entanto, tentamos inventar formas para fazer essa tradução impossível. Quer o nosso tema seja o trabalho analítico com pacientes, quer seja um mundo a ser inventado a escrever um romance, ou um sentimento a ser expresso num poema. Vocês vão entender aqui aonde eu vou chegar. O Ogden, né, traz, acho que é em vários textos dele, né, que um dos, vamos dizer, um dos bons treinos para a gente treinar a nossa função psicanalítica da personalidade, ele é poemas, né? Seria um dos treinos para o analista, além de romances, poemas, né? E ele também vai trazer uma coisa que é muito interessante, né? Assim, que não é que a gente escreve o que a gente pensa, eu também tenho essa experiência. Ao escrever, a gente pensa. Então, ele nunca sabe exatamente o que ele quer escrever, né? Mas ao escrever, ele vai desenvolvendo como a gente entra numa sessão, né? E é justamente o que eu vou aqui falar para vocês, né? Que vamos pressupor que a capacidade de criar uma narrativa ou de poieses do analista avizinha o do escritor de literatura. Em outros termos, o escritor de literatura tem essa mesma capacidade, a de colocar em uma forma narrativa o pensamento onírico da vigília, né? Talvez por isso a psicanálise e a literatura sempre estiveram muito próximas. Uhum. Então, eu desenvolvo, né, nesse capítulo, virou um capítulo do livro, a conjectura de que um texto literário pode ser compreendido como uma narrativa de um pensamento onírico da vigília, uma narrativa que ocorre fora do contexto de um setting analítico. Então, aqui, vamos dizer, né, a gente pode pensar nessa função psicanalítica da personalidade quando ela está no setting. Ela é um lugar privilegiado de observação, né? Mas ela ocorre em outros lugares, né? Alguém que está pintando um quadro, alguém que está escrevendo um livro, né? Nas relações humanas em geral, né? Só que o método psicanalítico, ele favorece, né, essa observação dessa função e ele desenvolve essa função. Então, a narrativa do analista
tem a intenção de gerar no analisando a abertura para novos sentidos ainda não pensados, ainda não sonhados. E a gente pode pensar que a literatura mais antiga que a psicanálise também desenvolve e revela essa habilidade humana, a função psicanalítica da mente. Talvez um texto literário seja uma realização de uma capacidade de função da mente, né, denominada por Bill como essa função psicanalítica da personalidade. A gente pode pensar que uma palavra é um continente, né? A gente pode entender a palavra como um continente, uma forma, uma representação que dá um contorno e concomitantemente pode revelar uma emoção, né? Sempre parcial, sempre momentânea. Aqui eu faço uma, parafraseando, né, o Merleau-Ponty, que tem uma frase maravilhosa, né? Ele tem alguns textos sobre linguagem, e ele escreve: as palavras são visitadas à distância pelas emoções, como as marés pela lua, né? Uma frase aí maravilhosa, muito inspiradora. Então, a gente pode pensar que a água das emoções contorna a pedra como a realidade, né? Liberdade de pensar, sonhar, caça jeito. As águas que nos invadem e buscam palavras para dar forma e continência às emoções. As intensidades que nos ocupam. Então, emoção, né? Justamente o movimento das emoções, lembrando que Bion, última vez que o Bion fala de pulsão, se eu não me engano, é no texto sobre arrogância. Depois ele não vai falar mais de pulsão, ele vai falar de emoção, né? De pulsões, de moções, né? Moções emocionais, pulsionais. As marés emocionais que precisam de continentes linguageiros para não inundarem o psiquismo. Essa complexa, instável rede de conexões, né? Que é essa coisa, né? Que o Bion falou, né? Que ele estava interessado em falar, né? Nessa coisa. Então, nós precisamos do contorno metaforizante da função psicanalítica da personalidade. Uma função que é humanizadora, né? E que é própria à substância humana, né? A inteligência artificial não tem essa função, então, que nos humaniza. Então, a linguagem psicanalítica bem-sucedida são, né, palavras aladas, tem um capítulo sobre palavras aladas, outro sobre narrativas imaginativas, que são formas, né, outras formas da gente denominar a linguagem de alcance psicanalítico, que flanam pelas intensidades emocionais, caçam um jeito de ser gente por meio de uma forração intersubjetiva que é criada a cada sessão entre analista e analisando. Depois, vamos dizer, conforme aí as perguntas que forem surgindo, né, a gente pode falar um pouco mais sobre esses termos. Então, eu pergunto aqui, né, o que movimenta um analista a ser analista e a escrever sua experiência? Escrevemos narrativas com os nossos pacientes no cotidiano da clínica. Aquilo que é vivido na turbulência do encontro a partir da forração intersubjetiva dessa função, né? Vamos dizer, a gente pode pensar que a cada sessão, né, a sessão é encontrada e criada. Ela acontece, né? E ela é uma criação conjunta, né? De uma dupla intersubjetiva, né? E que a próxima sessão é o desconhecido, né? Por isso que o Bion sempre falava da próxima sessão, né? Da sessão que ainda não aconteceu. Então, numa palestra que ele deu em 1977 sobre a capacidade negativa, né, ele chega e fala: bom, ó,
todos aqui estão em pé de igualdade, porque a gente vai falar da sessão de amanhã, né? Ou seja, da sessão que ainda não aconteceu. Então, essa rara, comum e preciosa experiência de intimidade humana pode vir a se tornar marcas pretas no papel em outro momento e encontrar leitores no futuro. Eu não sei quem conhece essa expressão do Bion, marcas pretas no papel, né? Essa é uma expressão do Bion. Então, um texto, né, ele também traz uma vitalidade muito grande ou não, né? Por exemplo, os textos do Arnaldo são textos extremamente vitalizados, né? Que a gente encontra ali metáforas encarnadas, né? E a expressão que eu uso aqui, meias-verdades, né, é tanto inspirado no primeiro romance do Thomas Ogden, né, que foi traduzido para o português como Meias-verdades, mas também fazendo um trocadilho que a gente, o contato com a verdade, ele é sempre parcial, né? A gente está sempre em contato com meias-verdades, né? Então, sonhar-se sendo nas meias verdades, verdades tornadas linguagem de alcance psicanalítico, tanto no encontro analítico como na escrita de um texto psicanalítico, ou de um texto de literatura escrito por um analista, ou qualquer outra coisa, né? Um quadro, né? Ou, sei lá, né? Uma dança, qualquer manifestação, vamos dizer que seja uma criação humana, né? Mas aqui, como eu estou falando da linguagem, né, da narrativa do analista e da narrativa do escritor, né, e como uma das manifestações dessa função psicanalítica da personalidade, né, que é uma função humana, né, que a gente também encontra, vamos dizer, nos escritores, né. Então, meias verdades, verdades tornadas linguagem de alcance psicanalítico. Então, aqui para a gente encerrar aqui a aula, né, e abrir para as perguntas, né, tem aí uma meia hora para a gente conversar um pouco. Eu termino com uma frase do Bion, né, que ele escreve assim: penso que um psicanalista, quando vai para o trabalho, deveria pensar que está indo para seu ateliê, mais do que para um consultório, pois ele precisa considerar, em primeiro lugar, quais os instrumentos dos quais dispõe, que linguagem vai empregar e em que língua a outra pessoa estará se comunicando. Eu acho que eu encerro aqui, acho que esse é o último slide, para dar um pouco de tempo, né, para a gente conversar, né? Para a gente sonhar o teu material, né, Marina? Muito obrigada, Marina, né? Para a gente digerir um pouquinho tantas coisas bonitas, frases lindas, evoluções das frases. Você nos ajudou a quem não tinha, independente do conhecimento que você tenha de bio, eu acho que você trouxe uma imersão linda e criativa. Muito obrigada, Marina, muito obrigada. A Obrigada a você. palavra está já tem um monte de inscrição, não preciso dizer que está aberto, porque já abriu ali. A Josi está em primeiro lugar, eu vou dar a palavra para ela, por favor. Olá, boa noite, Marina. É um prazer revê-la, né? Eu digo revê-la porque eu já fiz um curso com você em São Paulo sobre Melanie Klein, né? Foi lá no... No Como é o CEP, nome? no CEP. Isso. Foi Uhum. muito bom. Faz muito tempo. Não foi tão... Faz Né? uns 4 anos, José, Tá, 4 tá. anos, eu acho. Então, Marina, eu achei tão interessante, obrigada, parabéns, né? Como você trouxe, o caminho que você foi nos guiando, muito bom. A gente foi sonhando, foi construindo, né? Foi se encontrando e a gente foi se pensando enquanto analista. Eu achei muito interessante quando você coloca assim, a palavra é uma forma de continente. Eu achei isso fantástico, porque me fez pensar
porque quando diz assim, a palavra é uma forma de conteúdo que dá um contorno, me fez pensar quando o bebê, ou quando a mamãe fala com esse bebê, né? Então, é uma fala que convoca o bebê a se tornar, a começar a se tornar humano, porque é uma fala que vai dando contorno, não é? Que vai humanizando. Eu achei, era só esse comentário que eu queria fazer, achei fantástico, viu? Muito Obrigada, obrigada José. mais uma vez e parabéns. Obrigada, José. Então, agora é a Vanessa, por favor, Vanessa. Boa noite, meu nome é Vanessa, eu sou aqui de Porto Alegre, do CEP, estudo com a Maria Foster, com a Renata Trachtenberg aqui. Ah, E gostei muito de ouvir, Maria, muito obrigada. Eu leio os teus livros, né? Te acompanho de longe, agora te ouvir foi um prazer estar aqui com vocês hoje. A minha dúvida é sobre a relação da função alfa com a função psicanalítica da personalidade. Eu fiquei pensando, a função psicanalítica da personalidade é alguma coisa que evoluiu a partir do que ele fala mais no início da função alfa, ou a função alfa é um fator da função psicanalítica da personalidade? Fiquei pensando assim, se são duas coisas diferentes, se uma está dentro de outra, se a função psicanalítica da personalidade seria específica para o trabalho analítico, ou ela está em qualquer pessoa, independente de estar na nossa área pensando, né, junto com o paciente do consultório. Obrigada, Vanessa, pela pergunta e obrigada pela presença. E bom te conhecer aqui, né, no online, né? É um fator, né? A função alfa é um fator da função psicanalítica da personalidade, assim como a Revere. A Revere é um fator da função alfa, né? Tá? Por isso que eu coloquei aquela frase do Ogden, né? Que a manifestação essencial dessa função é justamente a função alfa. Só que o Bion colocou numa incógnita, né? O que é interessante, né? Porque você consegue ver essa capacidade de transformação, né? Da experiência vivida em algum tipo de representação. Por exemplo, a Josi falou do bebê e da mãe, né? Se o bebê está com algum tipo de dor, né? A mãe vai ali, né? Tentando, né? Identificar, né, o que está acontecendo com o bebê, né, e vai usando palavras para identificar isso. Né? Será que está, né, com dor de barriga? Será que está com fome? Será que está com frio? Será que está. Né? E lembrando que o Bion, quando ele descreveu, né, pela primeira vez a Revere, né, ele vai falar justamente, né, da relação mãe-bebê, né, e dessa capacidade, né, tanto que pode ser abarcar tanto conteúdos de amor e ódio, né? Então, essa função psicanalítica da personalidade, a função alfa é um fator dessa função, né? A função alfa e a Revere, né? Lembrando que o Bion privilegiou, né, a incógnita, né, usa a função alfa como uma incógnita. No livro Cogitações, ele usa a função onírica alfa, né, depois ele abandona. Né, mas eu achei, para mim, me ajudou né, essa expressão função onírica, porque é justamente isso, né? Essa nossa função sonhante, né? E o Arnaldo gosta muito de imaginação criadora, né? Então, por exemplo, ele sugere, né? O termo mesmo, a gente usa Reverie, né? Usar imaginação criadora, que é uma imaginação criadora, né? Que é essa função sonhante. Então, não sei se, né? Mas é um termo que é pouco usado, né, Vanessa? A função psicanalítica. E só completando a sua pergunta, é algo do humano, né? É algo do humano. Só que o setting, o método analítico, favorece, né, a expansão dessa função, né, e a observação também dessa função. Né? O setting oferece essas duas coisas. E aí a gente pode lembrar da frase do Bion, né? Se a análise tem que ser como a vida. Né? Análise não é, mesmo que a gente use conceitos para entender, né, o que ocorre numa análise, é a vida, né? Como a identificação projetiva é um mecanismo da nossa mente que ocorre em qualquer lugar, né, em qualquer vínculo, só que a situação analítica é um lugar privilegiado de observação, né, da identificação projetiva. Uhum.
Obrigada, Marina. Obrigada a você, Vanessa, pela pergunta. Nise, por favor, seja bem-vinda e tenha a palavra. Obrigada, agradeço a vocês, a Sociedade de Recife, por esse encontro com a Marina. É interessante que, quando a gente acompanha, né, atividades do pesquisador, no caso a pesquisadora, e ler os livros, essa pessoa vai ficando íntima também para a gente, né? Então, prazer, viu, Marina, mais uma vez. Você já me Bom, conhecia, né, Nice? e é sempre instigante, mas dessa vez eu confesso para você, Marina, que essa noite sonhante, né, com a sua apresentação, para mim fez surgir um ante. Sabe quando você sonha, mas aquilo fica, né, te instigando, mas você não consegue juntar e compreender. Então ficou um ante sonhante. Por exemplo, quando você traz, quer dizer, eu conheço um pouco o bio, mas não nessa profundidade para entender, por exemplo, isso que você trouxe. Por gentileza, se eu estou equivocada, me corrija, por favor, ou amplie. Você falou no momento assim, que o bio traz inconscientizar o consciente, né? Aí eu fiquei pensando, o que é isso? Para mim, um enigma. Curioso que eu fiquei estimulada aqui, saltitando, mas gera também um incômodo, né? Mas um incômodo que faz parte da travessia. E a curiosidade, aí já concluo, se a vida, né, e uma análise nos ajuda a caminhar por essa travessia do crescimento, do encontro consigo e com o outro, que é algo constante, essa expansão. Então, o que é se conscientizar, né? O consciente ou a consciência? Né? Que alcance você depois falou, e já termino, esse alcance psicanalítico. E eu fiquei pendurada querendo alcançar esse alcance. Então, muito obrigada pelo esclarecimento possível. Imagina, Nice, obrigada a você pela pergunta, né? Deixa eu ir por etapas, né? Primeiro, quando você falou que já me conhecia, né? É justamente o que nesse texto sobre a narrativa do escritor e a narrativa do analista, eu cito Pamuk, né? O escritor que uma leitora, né, encontrou ele na rua, tá? Isso está lá no livro, né? E falou para ele: Olha, eu conheço muito bem o senhor, né? E ele levou um susto, né? Ele falou assim: Não, mas como é que essa senhora, né, de óculos me conhece muito bem? Ela não sabe quem eu sou, não sabe onde eu moro, o nome da minha esposa, se eu tenho filhos ou não. Aí depois ele foi pensando: Não, mas ela conhece, todas as minhas sensações estão relatadas nos meus romances. Hum, Então, ela me conhece muito bem, né? Para falar, vamos dizer, justamente sobre essa função, né, psicanalítica da personalidade. Isso é uma coisa. A outra questão, né, é que o Bion vai retomar o hum, que está lá no Freud, que a consciência é um órgão de percepção, né? Isso está lá no Freud, na interpretação dos sonhos, né? E ele vai falar o processo contrário, né? Que, o que é conscientizar, né? É criar uma representação para a experiência vivida. hum, Vou te dar um exemplo que às vezes eu uso,
em aula que ajuda a pensar, apesar que tem um componente traumático nesse exemplo, né? Que é um tipo, vamos dizer, de elaboração também, né? Há anos atrás eu tive um acidente numa cachoeira, né? Tava lá tranquilinha na cachoeira com a família, aí veio uma tromba d'água, né? Quem já teve essa experiência? E aí veio árvore, um monte de água barrenta, né? E todo mundo ficou com medo de morrer, óbvio, óbvio, né? E aí eu por uma semana, deve ter sido uma semana ou duas, eu só sonhava com isso, né? Ou seja, e aquele sonho, né, que se repetia de várias formas e de várias, né, assim, numa tentativa de caber, né, em representações mentais, em entender a experiência vivida. É claro que essa é uma experiência que tem uma grande intensidade, né? Qualquer experiência de grande intensidade, esse trabalho, né, da mente humana, né, esse trabalho do inconsciente é mais intensificado. Então, é isso que o Bion fala, que a gente tem que inconscientizar, né, as nossas experiências. Né? Inconscientizar, vamos dizer, no sentido também daquilo que é mais profundo, né? É mais íntimo, porque o pensamento inconsciente, né? É o pensamento, vamos dizer, mais verdadeiro, né? Em mais um contato maior com a nossa verdade emocional. Então, ele vai falar dessa via contrária, né? Essa via de que a gente tem que inconscientizar a experiência vivida. Não, a via do Freud continua valendo, né? De tornar consciente o inconsciente, mas ele vai privilegiar essa outra via. Uhum. Né? E o que você falou da linguagem de alcance psicanalítico, é que o Bion, né, no Atenção e Interpretação, ele vai falar, né, de uma linguagem, o original em inglês é achievement, né, que é uma linguagem bem-sucedida, e uma linguagem de substituição, né? Uma linguagem de substituição é aquela que eu falo que é aquela linguagem de elevador, né? Você entra no elevador, pergunta para o vizinho, tudo bem, né? O vizinho responde, né? É uma linguagem protocolar, uma linguagem de plástico, né? Uma linguagem onde não tem muita presença emocional, né? E uma linguagem que é a linguagem de êxito, né? Que também é traduzido essa linguagem de achievement como uma linguagem de êxito, e que o Arnaldo fez essa tradução, né? Que eu acho muito boa, excelente, aliás, né? De alcance psicanalítico, né? Por que de alcance psicanalítico? É uma palavra que você usa que tem um alcance psicanalítico, né? Que tem um efeito psicanalítico, que aí depende da situação clínica, né? Se alguém tá aí, tiver uma venta clínica, eu estou lembrando até uma situação de hoje que sempre aparece baratas, né, na sessão com essa paciente, né, de ela limpar um armário cheio de baratas, né, e ela estava contando uma situação e eu falei, e você não tem sangue de barata, né, assim, para falar, né, então, assim, essa é uma linguagem de alcance psicanalítico, né, uma linguagem que ela promove uma transformação, né, que ela favorece uma transformação, né? Não é uma linguagem de substituição, né? Por exemplo, quando o Bion fala que quando ele está cansado, ele dá uma interpretação freudiana, kleiniana, ele está falando de uma linguagem de substituição, né? Eu faço uma interpretação protocolar, pode ser correta, né? Mas ela não está vitalizada, né? Com o encontro que está acontecendo ali com o paciente, né? Muito Não sei se obrigada. deu para falar. Não, tem um livro muito bom que fala dessa mudança que o Bion faz, né, da compreensão dos sonhos, que é o livro do Meltzer, que foi até traduzido agora para o português,
que chama Vida Onírica. Ah, Tá? Esse é um livro muito bom porque ele vai falar, né, da compreensão do Freud, ele passa pela Melanie Klein, depois ele vai para o Bion. Ele passa pela Melanie Klein, não, ele passa, acho que, direto para o Bion. Então, é um livro que eu sempre recomendo para, né, quem quer entender, assim, algumas coisas do Bion através de outros autores, né? O Meltzer é um bom autor também para ser lido. agora ficou sonhante mesmo. Agora ficou sonhante, certo? Obrigada. Certo. Que na verdade é essa linguagem metaforizada, né? Por isso que eu falei, né? A função psicanalítica ela metaforiza a vida, né? Que é a linguagem do psíquico, né? A linguagem psíquica ela é metaforizada. Sim, obrigada. Obrigada. Marina, só que eu acho que é uma metáfora que vem de dentro, você fala, né? Espontaneamente, Encarnada, né? sim, Encarnada. isso. Não como algo pronto. Exato. O pronto é a linguagem de substituição, né? Que é o Uhum. contrário da linguagem de alcance psicanalítico. Então, inclusive, essa expressão metáfora encarnada, quem usa é a Kristeva, né? No livro sobre a Melanie Klein, né? Que falava que a Melanie Klein tinha, às vezes, uma escrita que era né, uma metáfora encarnada, né? Nesse sentido, para que ela aconteça, a gente fica vulnerável também para o paciente, não é? Completamente. Ele nos conhece, como é um livro que você conhece o autor, né, Exatamente. Marina? É isso que eu desenvolvi no texto, né? Assim como a leitora conhecia muito bem o Pamuk, os analisandos nos conhecem muito bem, né? Porque eles sabem como nós reagimos, né? Eles conhecem as nossas emoções, e é isso que eu trabalhei no texto, é justamente essa extrema intimidade, né? Que é favorecida pelo método analítico. O método analítico favorece, eu diria que não tem relação mais íntima do que a relação analítica, porque ela é favorecida pelo método analítico, né? Essa é a grande invenção freudiana, né? Tanto que o que a gente fala para o analista, a gente não fala para mais ninguém, né? Nem pra gente, né, Marina? Às vezes Exato, nem a pra gente só gente. fala É preciso para o a gente analista ali para junto a com o gente poder analista, falar. né? É preciso acontecer o encontro, né? Para as coisas poderem acontecer. Posso passar para Carol a palavra, né? Carol, sua vez. Pois bem, muito boa, Marina. Muito obrigada por ter lhe conhecido, né? E já ter se tornado assim tão íntima pelo excesso de referências que foram dadas antes de você chegar aqui, não é? Gostei muito, né? Eu não sou uma leitora que poderia entrar nesse circuito de Ogden, não, tá? Nem Bolas, nem esse grupo pretendo, mas eu tenho mais intimidade com o próprio Bion mesmo, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que, de alguma forma, eles têm uma experiência muito parecida. O que pode mudar são conceitos, palavras, o que você chama de uma experiência pura, vívida, quando, de fato, aquele autor, porque está com a teoria incorporada numa função alfa, ele vai aplicar de forma mais intensa. Mas esses autores que você citou, não é, seguindo o Bion, todos eles têm como diretriz a questão da experiência do sonhar. Isso para mim ficou muito, muito, muito vívido, né? Então, de fato, se a gente está tratando da experiência do sonhar, a gente está tratando de que para sonhar é preciso ter um sonhador que ajude a sonhar. Ou seja, é preciso ter um analista na função alfa, de continência, qualquer outro nome que se dê, porque a pobreza representacional, né, vamos pensar nos não neuróticos, nos psicossomáticos, tá certo? É exatamente a impossibilidade de sonhar, porque faltou um sonhador no momento que antecede as próprias representações, né? Os afetos ficam soltos no corpo. Isso é uma coisa que
muito poético o teu trabalho. A sensação que me deu foi assim, Marina, pega todos esses retalhos e põe eles no livro, porque dá vontade de ler, porque eles são poéticos e Eles estão no bastante. livro, Carolina. Mas São Oi. eles todos estão no tirados do livro. livro. Eles estão no É, livro. minha vontade é ter um livro com tua aula de hoje, mas vou ler, vou tentar ler. Então, é um Então, recorte do livro, tá tudo lá no livro. ai, que bom. Deixa eu te dizer, então, esse teu último livro, qual é o nome do livro? Conversa sonhante. Conversa Sonhante. É, Tá, é fácil essa- de lembrar. não é para quem sonha, né? Então, veja, a coisa que eu iria perguntar, que ficou para mim no embate, uma controvérsia, né? De alguma forma, Nise já entrou nessa questão. Onde é que ele difere de Freud, né? Quando Freud vai tornar consciente o que é inconsciente, e ele vai buscar exatamente o contrário. Vamos trabalhar o que está no inconsciente, como se trabalha diretamente com o inconsciente. Então, me veio somente se eu tiver compreendido, você me diz. A sensação é que todos esses autores pós-freudianos, de uma maneira geral, né, que são não neuróticos, trabalhos não neuróticos, que eu gosto muito desse termo, eles vão rebuscar, levar aquela ferramenta que você falou, que Bio diz, vamos para o consultório? Não, vamos para o ateliê, com martelo, bigorna, com lixa, com tudo que tem para que a gente possa ajudar a escavar, não só pela via de porre, como por via de lavare, de alguma forma. Então, essa diferença ainda não ficou bem compreendida, porque se você vai buscar mais o que é inconsciente, a gente está falando de algo mais primário, óbvio, né? Obviamente. Mas como é que a gente vai buscar algo mais primário? Porque algo que se torna consciente, ele é familiar, é o Heimlich. Ele já foi consciente um dia e voltou e retornou. Eu fiquei confusa nesse raciocínio. Não sei se ajuda aqui, deixa eu falar um pouquinho, né? Brevemente, né, que a gente já está no horário, o Sim, Bion vai a gente. pensar, né, acho que ele parte bastante dos dois princípios do funcionamento mental, né, Sim, que sim. há um pensamento onírico da vigília e o pensamento onírico da noite, né, e que isso está sempre presente, né, esses dois, vamos dizer, essas duas dimensões da mente, né. E o que vai, vamos dizer, criar uma representação, né, é justamente esse trabalho inconsciente da mente, né? É essa função sonhadora da mente. É isso que cria uma primeira representação, que é um pensamento onírico, né? Vamos dizer, a primeira organização da mente é via um pensamento onírico, que pode vir a se transformar em algo consciente Ou não, né? ou Ah, tá. não, ou não. Pronto, aí Mas fica assim, mais só claro. para ajudar nessa coisa do Sim, pensamento onírico da vigília, eu uso a analogia que está no Ogden, está no Arnaldo, está no próprio Freud, tá. as estrelas no céu, né? Por exemplo, à noite a gente pode ver as estrelas, durante o dia não, mas elas continuam lá. Isso, isso. Né? Então, assim, é um pensamento onírico que tá, esse é a nossa forma básica de pensar. E funcionar, não É a é? nossa forma básica de funcionar, né? É essa, né? É o É, pensamento onírico, que é, seja ou da vigília ou o pensamento da noite, tá. né? Aí, Marina, eu lembrei que você falou do Thomas Ogden, né? Que ele tem escrito mais ultimamente, os quatro últimos livros dele, não é? Não é um Não, que ele escreve literatura, tem 10 anos que literatura. ele Ah, escreve a literatura. literatura. Texto de psicanálise ele escreve há mais de 40, né? Pois é. Aí eu lembrei que tive a oportunidade de conhecer o filho dele, o Benjamin Ogden.
Sim, ele né? esteve Ele é no da Brasil, área de linguística, de literatura, isso, de literatura, e ele crítica insiste literária. muito que a gente não deixe de estar lendo ficção. Ele Sim, pedindo aos jornalistas mais velhos, não aham, larguem a ficção, porque elas são propiciadoras de sonhos, não é? Propiciadoras. sim, E ele dizendo que o pai era muito tímido para fazer palestra, não é? Ele é bom na uhum, escrita, mas tem muito, apenas a título de uhum, oportunidade, eu queria passar para vocês. Mas foi sim. excelente sua aula. Obrigada, Marina. Obrigada, Sandra, Imagina, e é a um prazer estar todos com vocês vocês. por terem trazido essa oportunidade. Eu vou pegar Uhum, seu livro, viu, Marina? tá ok. Muito Então, poético. para encerrar as perguntas, né? A gente encerra, gente, agora. Eu vou passar a palavra para a Dinora, nossa presidente Marina. Pois não, Uhum. Dinora. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos, né? Queria agradecer especialmente a Marina, né? A gentileza de vir passar essa noite com a gente, né? Partilhando de conhecimentos e ideias tão importantes. Agradeço especialmente a comissão científica aí sob a batuta de Sandra Trombetta, né? Aham. Que tem organizado uma programação muito interessante para todos nós. E, enfim, estou muito feliz que a sociedade possa ter vivido essa noite de trocas tão ricas, né, entre o conhecimento de Marina e o conhecimento de todos os que estão aqui presentes também, socializando, trocando ideias. Bom, agradeço a todos, especialmente a Marina, pela Obrigada, eu que agradeço o generosidade de vir convite. dividir com a gente seus conhecimentos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Sandra. Marina, você quer falar alguma coisa? Você quer Então, ficar com a palavra? agradecer, né, a presença É, de todos, a oportunidade de estar aí apresentando as ideias do livro, né? Um prazer aí conhecer vocês. prazer foi nosso, a Agradeço. alegria, eu acho que a riqueza que você está deixando, está provocando uma série de questões que muitas foram exploradas, outras ficarão para o Uhum. depois. Obrigada, Marina, por Imagina, eu que agradeço. o Boa seu noite a aceite, por sua todos. contribuição. Espero que a gente certamente, sexta-feira nos encontraremos no grupo de Bion Schuster, barra Schuster, né, Marina? Quase, né? É Schuster barra Binho. Pois é. Então tá bom. Eu Bateu em agradecer a mim um todo desejo mundo. tão forte, Sandra, de mais adiante, que Marina está aí, todo mundo muito ocupado, de pegar esses retalhos tão preciosos não é, de sonhos e fantasias, de construções, e transformar isso no encontro clínico. Como então entraria a clínica com esses conceitos? Me deu uma curiosidade imensa de pegar Você alguns sabe que eu textos estava aqui para clínicos. falar uma coisa, Marina, e Tá. Sam, se me permitirem, porque é um não sonho. E eu lembrei muito de uma poesia que ela caminha no meu juízo, sabe? É uma poesia do Flávio Ferraz. Eu não sei se vocês conhecem, ele é psicanalista, né? É. E ele tem esse poema que chama Malaquias, que diz assim: Malaquias era um homem absolutamente normal. Trabalhava por necessidade, batia na mulher, surrava os filhos, bebia umas e outras, e com outras despendia o dinheiro que fazia falta em casa. Foi normal até na morte. A viúva e os filhos prantearam o defunto à exaustão, e o padre chamou no sétimo dia de pai e marido exemplar. Malaquias foi um homem tão normal que, a bem da verdade, não sei por que fui falar de Malaquias agora. Então, a gente vê, né, uma existência que vai ao extremo da funcionalidade do pragmatismo, sem sonho e sem elaboração. Era isso que eu Sim, queria trocar com o O grupo. não Muito, sonho, né? Só é, lembrando que são dois Não é, conceitos Marina? também do Casorla, o sonho e o não sonho. O sonho, Casorla não usa sonho. esse espectro, né, entre o sonho e o não sonho. Você deu um bom exemplo de não sonho.
de uma vida não E não só. sonhada. Você falou em substância, eu me Mas que lembrei do bom que a filme gente sonhou muito, Substância. Marina. É, eu me lembrei do filme Substância e do não sonho que está presente nele o tempo Uhum, todo, né, Marina? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, muito uhum, difícil, mas muito significativo nesse uhum. sentido. Mas, para a gente não ser assim tão britânico, mas também para não se exceder, que você deve estar cansada, Não eu vou sei. fazer um pequeno exercício da minha função e dizer que no próximo dia 1º de julho nós teremos aqui nas nossas terças psicanalíticas a palestra de uma convidada internacional chamada Silvia Bentolila. Ela é médica, psiquiatra, sanitarista e vai falar de um tema que é um dos eixos, Marina, mais um dos eixos do nosso congresso, que é possível reduzir o impacto traumático em emergências e desastres? Abordagens internacionais. Ela é uma das pessoas mais cotadas e chamadas imediatamente nos desastres quando eles acontecem na Argentina. Um grande nome, uma pessoa tão preparada quanto você e que fala português. É argentina, mas ela fala português e eu acho que ela tem uma contribuição interessantíssima para a gente ir para o Congresso IPA com um pouco dessa história da abordagem das emergências e desastres e o mundo vital, Traumáticos. tá bom? E será Obrigada. no dia Parabéns primeiro pela de próxima julho. Febrapse, né? Em 26, 27, 27. Isso, exatamente. Tá bom. 2027, Recife. Tá bom. Parabéns, Então, muito parabéns. obrigada, boa Boa noite a todos. noite. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Boa Até a noite. Tchau, próxima. Obrigada, boa noite. gente. Um Boa noite. beijo.